O que é storytelling? Tem exemplos? Como que faz? Olá, aqui é a professora universitária Larissa Perfeito. Eu leciono em graduação e pós-graduação na área de comunicação. Então, o que é storytelling? Storytelling é inserir técnicas de contar histórias para aprimorar a comunicação. Então é isso mesmo, quando você está conversando, você conta uma pequena historinha, a comunicação é mais eficiente. Você está conversando com uma pessoa, aí você fala assim, esse meu final de semana foi terrível, foi o final de semana mais difícil que eu tive. A pessoa fala, é? Então, quando ela conta uma história, a história tem drama, a história tem expectativa, a pessoa fica curiosa. Se a pessoa está curiosa, ela está com a comunicação dela presa, ela está com a comunicação lá dela fiel. E quando a gente precisa, por exemplo, preciso dar uma aula. Gente, você imagina como que é dar aula hoje em dia? Com celular, com WhatsApp, com rede social? Não é fácil. Não é fácil. E ainda mais, por exemplo, eu que estou em curso universitário, eu não vou falar para os alunos, olha, não pega no celular todo dia, põe o celular lá na frente. Colégio a gente faz isso. Mas na universidade a gente não faz tanto, né? Principalmente, imagina, pós-graduação, o cara tá lá porque ele quer, ele paga a faculdade e tal. Mas mais do que nunca, independente de que tipo de professor é, ou mesmo orador, ou mesmo qualquer comunicação que você vai fazer, você quer uma comunicação eficiente, não precisa ser uma aula. Você quer que as pessoas te dêem atenção? Se você usa o storytelling, você consegue a atenção das pessoas muito mais fácil. E eu te falo isso de experiência própria. Porque pense, por que a gente fica 3 horas ou mais assistindo filmes e séries e muitas vezes é chato assistir uma aula de 15 minutos? Pensa, por quê? Se você fica 3 horas lá, você vai, eu tô maratonando uma série da Netflix, ficou o dia inteiro lá. E 15 minutos de aula você não consegue, porque a série, ela consegue prender sua atenção, ela consegue te deixar curioso, curiosa, consegue te deixar assim, querendo saber dos próximos capítulos, dos próximos episódios do que vai acontecer. Então a gente usa essas técnicas, algumas técnicas do cinema, algumas técnicas de contar história numa comunicação. Eu faço isso direto, então, por exemplo, eu vou começar uma aula, eu falo para os alunos assim, eu estava lá esperando o trem e aí apareceu um rapaz, eu fiquei com medo dele me assaltar. Aí eles podem falar assim, calma gente, isso tem tudo a ver com a aula. O rapaz veio fazer uma venda para mim e ele falou assim para mim, olha, o meu sonho é abrir uma confeitaria. Eu acabei prestando atenção no que o rapaz falou e ele estava querendo vender brigadeiro para mim. Eu acabei ouvindo e comprando brigadeiro. Então, por exemplo, eu usei essa história, que é uma história real, eu estava numa estação de trem, esperando o trem, e aí eu comecei a falar de técnicas de vendas para os alunos, que eu dou aula, por exemplo, no curso de publicidade e propaganda, e eu falei para eles, olha, ele primeiro contou uma história, ele usou a técnica de storytelling para vender. Então, olha só, eu usei a técnica de contar a história, ou seja, do storytelling, para eu começar minha aula, eu usei didaticamente. Esse rapaz usou com a intenção de vender, porque ele me contou a história da questão da confeitaria, que eu acabei ficando curiosa. Então, aplicar pequenas historinhas, não precisa ser igual filmes que usam, nossa, começo, meio e fim, que no filme é assim, né, ó. Tem a apresentação dos personagens, que é o começo, aí depois tem o meio, o conflito, aí você vai entender o conflito do personagem, e a solução do conflito é o fim da história. A base de contar a história, as etapas são essas. Mas quando eu estou fazendo uma comunicação, eu não preciso seguir todas essas, eu posso pegar só a parte do conflito, eu posso pegar só a apresentação, só apresentar. Então, eu pego algumas técnicas, então é uma área do conhecimento, eu tenho aqui a minha playlist só sobre isso, só sobre storytelling, e você vai perceber sim que a comunicação fica muito mais eficiente. Inclusive, importante salientar aqui, o storytelling é para comunicação verbal e não verbal. Então, por exemplo, gráfico é uma comunicação também, você está fazendo uma comunicação, só que aqui é uma comunicação visual. Uma fotografia é uma comunicação visual. E tudo isso tem storytelling. Eu estou contando histórias também. Você vai tomar um cappuccino, você vai num restaurante. Se o restaurante é bonito, ele está te contando a história. Ele está falando assim, olha,
Aqui é um restaurante que a gente investiu muito numa boa infraestrutura. Nós somos dedicados aos nossos clientes porque tá tudo impecável, tudo limpo, guardanapo, branquinho, tal, não sei o que. Ele tá te contando a história. Inclusive eu tenho aqui também a minha playlist sobre visualização de dados, que eu falo de comunicação por gráficos. E isso também é storytelling de dados, como contar histórias por imagens, não somente a comunicação verbal que eu estou falando aqui para você também. Olha só que interessante, como tem bastante coisa legal para aprender. Então agora que você está entendendo o que é o storytelling, vamos falar da eficácia. Como que a gente pode ver que realmente eficaz assim para a comunicação? Prova mais, vou te provar mais. Então primeiro, como que o storytelling aprimora a comunicação? Uma primeira contribuição, ele retém a atenção das pessoas. Você percebeu aqui, através da curiosidade de saber no que aquela história vai dar, assim como os filmes e as séries que você fica horas assistindo, ele retém a sua atenção. Que mais? E isso vem porque causa curiosidade, e não só curiosidade, também imaginação. Antes mesmo de eu te contar um final de uma história, você vai ficar imaginando, você vai ficar criando expectativa, imaginando o que aquilo vai acontecer. E é isso que te prende. Primeiro lugar, a curiosidade e aí depois também a imaginação. Você vai ficar aí criando, vai falar assim, nossa, eu não imaginei que aquele filme ia acabar daquele jeito. Então, reteve essa atenção, criou expectativa e ainda você ficou imaginando. Isso, e outra coisa muito legal é ilustrar e exemplificar. Você já viu tanto que quando alguém fala um exemplo para você, uma coisa que você não estava entendendo, você entendeu? Não já aconteceu isso direto para você? Eu falei assim para você, a comunicação ela também pode dar por imagem. Aí você fala, ok. Aí eu falo, olha, a fotografia é um exemplo. Aí você fala, Aí eu falo, o gráfico é um exemplo. Aí você fala, Você entendeu melhor porque eu te dei um exemplo. E quando a gente usa o storytelling, a gente está o tempo todo exemplificando. Você fala assim, eu sei o que você está sentindo, eu passei por isso também. Eu lembro uma vez. Então, você tá. Aí a comunicação de uma pessoa para outra, quando elas ficam dando exemplos, funciona muito bem. Didaticamente, isso também é maravilhoso. Eu coloco lá um exemplo de uma coisa que aconteceu para os alunos, eles param na hora e eu leio muitas vezes, alguns alunos que eu tenho, que eu dei aula 10 anos atrás, eu comecei a dar aula em 2006, em faculdade, então alunos às vezes eu encontro no Instagram, eles falam assim, nossa professora, lembra daquela aula que você falou sobre gráfico de pizza? Ou seja, ele não fala da aula, ele fala do exemplo, porque o exemplo arrasta o conteúdo e o exemplo tem storytelling. O que mais? Mexe com as nossas emoções. Você está com a sua emoção envolvida. Quando está com a emoção envolvida, você está com atenção, sem dúvida. E o que mais? Torna mais dinâmico. Isso também é fundamental para a comunicação. Quando eu piso na sala de aula, eu penso, poxa, eu dou muito aula para alunos que têm um perfil de trabalhar durante o dia e frequentar a faculdade à noite. E eles estão cansados. E eles mesmos pagam a faculdade deles. Então, poxa, fica lá, olha, então liga a Data Show, mostra uma foto, aí desliga o Data Show, aí eu começo a falar uma coisa para eles, explico um conteúdo, aí eu pego um exemplo desse conteúdo, coloco lá um vídeo de 2 minutos, paro o vídeo de 2 minutos, faço uma interação com eles, quanto mais dinâmico, melhor. E todos esses dinamismos têm storytelling. A foto tem storytelling, porque a imagem conta a história. Eu contando para eles alguma coisa que aconteceu, inclusive na minha vida cotidiana, já é outro storytelling, eu vou alimentando as emoções, eu vou alimentando a imaginação, eu vou alimentando a curiosidade e vou passando o conteúdo. Viu como storytelling é muito eficiente para a comunicação? Se você quiser um curso só sobre storytelling, eu tenho aqui o meu curso de storytelling na prática, que é falar da comunicação verbal, e eu tenho também o meu curso sobre visualização de dados, que é um curso sobre storytelling de dados. Vou deixar o link dos 2 cursos aqui. Ambos são cursos que são de acesso vitalício, preço acessível. Você pode clicar no link, você vai ver que realmente é um preço acessível. E também você tem 30 dias de garantia aí na plataforma Udemy.
que é uma plataforma grande, muito conhecida. Mas também não se esqueça, por favor, de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, de me acompanhar nas redes sociais, Instagram, o TikTok, todos como Larissa Perfeito. E você me motiva a continuar passando mais e mais informações aqui, com mais e mais playlists para quem quiser aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo para quem quiser, que vai ajudar bastante. E eu te vejo no próximo vídeo ou no próximo curso.